glória a Deus. Estamos aqui começando mais um Ainda é Tempo. E desde já quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela sua audiência. Você está acompanhando a gente no site da nossa rádio, da Pregar FM. Está também nos acompanhando pelo Facebook. Você tem acompanhado a gente pelo Facebook. Quero agradecer por essa audiência. E lembrar que todos os dias estamos aqui, nesse horário, estamos à noite também, e temos as reprises, as mensagens do programa Ainda Tempo durante a programação. Temos às 8 da manhã, às 4 da manhã, temos também às 5 da tarde e às 10 da noite. Então sempre estamos trazendo a palavra de Deus a todo momento aqui na emissora. Então quero agradecer desde já por você que está aí nos assistindo e nos ouvindo através do Facebook, pelo Instagram, enfim. Agradecer pela tua audiência e que Deus venha abençoar, permaneça a abençoar a tua vida, derramando sobre a tua vida graça, misericórdia, te dando discernimento espiritual, porque é necessário que tenhamos discernimento. Os últimos dias que estamos vivendo são dias difíceis. As pessoas estão cada vez mais sendo egocêntricas, estão pensando cada vez mais em si mesmas. Estão esquecendo, desconsiderando o que Deus tem ensinado em sua palavra. Isso é prejudicial para a sociedade de uma forma geral e é prejudicial no tocante à questão espiritual, o nosso futuro, o nosso destino final, para a salvação ou para a condenação. E devemos compreender isso, que as nossas decisões, elas podem determinar nossa salvação ou a nossa condenação, por conta de uma simples decisão. Eu já agradecer aqui ao pastor Jonas Mário da Luz, da Igreja Nacional, lá no bairro de Arthur Nunes, no município de Paulista, aqui no estado de Pernambuco. A paz do Senhor, meu pastor. Amém, Deus é contigo, amém. É um homem de Deus, que eu sempre mexe aqui, eu sempre toco o nome do pastor, falo, porque é um referencial. Quem conhece esse homem de Deus, o pastor, sabe, quem conhece ele, conhece a história dele, sabe muito bem disso. De onde toda a história ministerial dele, ele começou e permaneceu fiel a Deus, e é um homem fiel a Deus. Que Deus permaneça, meu querido, te abençoando. E você já é um homem abençoado por Deus. Que Deus permaneça abençoando o teu ministério, em nome de Jesus. Fico alegre em ver que temos sim homens de Deus. A gente vê tanta coisa ruim, tanto mau exemplo, mas há também bons exemplos. E a maioria, eu creio que a maioria são bons exemplos. Os que dão mau testemunho, eu creio que são minoria. Não é a maioria. Bom, e nisso eu estava falando dessa questão nossa, das nossas decisões, nossos posicionamentos, o que temos feito. Em 1 Coríntios tem um texto muito interessante, que é um tema que é casca grossa, um tema que poucos querem falar, porque tem medo de represálias, mas o que eu vou falar aqui não é para ofender ninguém, muito pelo contrário. É para que possamos olhar para essas pessoas de forma diferente, sem julgá-las,
sem condená-las, porque isso não nos cabe. Não nos cabe julgar e nem muito menos ainda condenar. Eu estou falando isso, o que eu vou falar aqui é em favor dessas pessoas, para que elas não venham sofrer qualquer tipo de pressão, de perseguição, qualquer coisa que queiram classificar. Está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao verso 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinamentos. Paulo aqui reproduz ensinamentos do Senhor Jesus. Isso aqui tudo são comportamentos. Comportamentos. Se você observar aqui, são comportamentos, são práticas. E que aqui são classificadas como práticas contra a palavra de Deus. É tudo aquilo que aborrece a Deus. É tudo aquilo que faz o inverso do que Deus nos ensina. Tudo isso é pecado. As nossas ações, se elas são classificadas como algo que que é contra o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, é pecado. Estamos pecando. A Bíblia, ela é uma carta de Deus para nós. O que acontece é que muitas vezes nós ignoramos essa carta. Nós não queremos ler essa carta de Deus. A Bíblia ela traz o que Deus tem para falar para nós. A parte do Velho Testamento é um contexto, uma referência histórica que nos ensina, nos mostra como chegamos até aqui, como chegamos a esta situação. O Novo Testamento é uma referência prática, é de como devemos nos portar, nos comportar, conduzir a nossa vida. Temos que saber distinguir isso. E as duas reportam esta carta, trazem esta carta de Deus para as nossas vidas. Então, quando a gente ignora esta carta, ou seja, ignora a Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como conhecemos, o que acontece é que estamos ignorando o que Deus tem para nós, o que Deus está nos falando. E quando isso acontece, é certo que vamos pecar para Deus. Há um entendimento de que devemos respeitar. Eu quero falar sobre aqui homossexualismo e homossexuais. Homossexualismo é a prática. E homossexuais são as pessoas que têm essa prática, têm esse comportamento. O homossexualismo, ele é pecado. Porque está nas Escrituras. Não sou eu que estou dizendo. Deus criou o homem e a mulher. E criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E ali foi dada uma ordenância, uma ordem de Deus para o homem e para a mulher, que multiplicassem, que povoassem a terra.
Diferente disso, diferente desse formato de relacionamento, contradiz aquilo que Deus tem nos dito, tem nos mandado fazer. E logo no começo eu disse que o pecado está justamente quando nós confrontamos, que nós batemos de frente com tudo aquilo que Deus nos orienta. Quando fazemos o contrário daquilo que Deus nos orienta, em sua palavra, uma referência à sua palavra, nós estamos pecando. E é tão forte isso que aqui o texto que eu li em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, fala, classifica os comportamentos. Não vai ser a psicologia, a sociologia que vai determinar o que é o que não é comportamento. Até porque eles já classificam como comportamento. Mas a Bíblia, que é inerrante, que a Bíblia não é ciência, a Bíblia é palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é inerrante. A ciência, ela pode errar, porque existem teses. São teses, teorias, não é nada afirmativo, é uma tese, é uma teoria, é uma corrente de pensamento que surge a partir de uma observação humana. A Bíblia não é nada disso, não é nada disso. A Bíblia é pura e simplesmente a palavra de Deus expressa. E Deus não erra em seus conceitos, em suas determinações. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não errou. Não houve falha. Ele determinou que o homem é para a mulher e determinou que a mulher é para o homem. E o homossexualismo é um comportamento que está classificado aqui, não é? No verso 9, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, fala: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O que é injusto? É não observar a justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, aplicar os que aplicam o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus é buscar aplicar o reino de Deus, a conduta de um cidadão dos céus. Eu sou cidadão deste reino celestial. E eu tenho que viver como tal. E isso é ser justo. É buscar a justiça. É buscar viver conforme o cidadão celestial. Aquele que busca o reino de Deus. E aí vem a relação. Não vos enganeis. É um alerta. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. E vem a lista. Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está aqui, o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não serão cidadãos dos céus. Não terão parte com esse reino celestial. Porque são injustos. Não praticam a justiça. Não vivem a palavra. Não aplicam a palavra de Deus em suas vidas. E aí tem a questão dos homossexuais. Os homossexuais são aqueles que praticam, que têm esse comportamento do homossexualismo. Tem esse comportamento. E aí entendemos que Jesus Cristo, ele veio não para julgar. Ele veio trazendo o Evangelho
para que nós tivéssemos a consciência da nossa condição diante de Deus. E aí, entendêssemos essa nossa condição de pecado e de pecador. E aí, buscássemos ali agora o perdão de Deus. E Jesus Cristo mostra, se revela, mostrando que a forma de alcançar o perdão de Deus é através dele. Ele é o caminho. E aí, quando temos esse entendimento de que recebemos, somos presenteados com o perdão de Deus, através de Jesus Cristo, de fato, somos perdoados. E aí vem o terceiro passo, dentro da sã doutrina, o terceiro passo, que é a questão do arrependimento. E o arrependimento é mudança de atitude, é deixar de fazer. Assim como Jesus chegou para aquela mulher adúltera, chegou para ela, perguntou: onde estão os teus acusadores? E aí, Jesus Cristo disse: vai, não peques mais. Isso significa o quê? Arrependimento. Arrependimento. E essa questão, eu tenho que entender que eu tenho que tratar as pessoas, todas elas, como eu gostaria de ser tratado. E a palavra nos ensina que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar meu próximo. E esse meu próximo pode ser qualquer um. Qualquer um, em qualquer lugar. Com qualquer comportamento. Eu não discrimino. Eu não seleciono. É o meu próximo. É qualquer um. Eu tenho que amá-lo. Amá-lo como a mim mesmo. Ou seja, eu tenho que considerar ele como igual a mim. Como eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratar ele ou ela da forma que eu gostaria de ser tratado ou tratada. Quando no erro dele, na falha dele, eu tratá-lo como eu gostaria de ser tratado. Com misericórdia, com perdão, com a mão estendida. Não para jogar uma pedra, mas para me ajudar a levantar. Porque às vezes estamos com a mão estendida para jogar pedras. E devemos estar sim com as mãos estendidas, mas para ajudar a levantar. Porque pode ser que eu me encontre mais na frente, na mesma situação, precisando de uma mão estendida para me ajudar a levantar. Nenhum de nós está isento disso. E a questão do homossexual é a mesma. São pessoas que elas têm um entendimento distorcido à luz da Bíblia. A sociedade pode dizer que é normal. A ciência pode até um dia dizer que é normal. Mas à luz da Bíblia, que é a verdade, não é. Esse comportamento, essas pessoas que praticam tal comportamento, estão fora do que a Bíblia informa, traça como ideal, como justo. E quem tem tais práticas, a Bíblia classifica como injustos. Não praticam a justiça de Deus. E sendo assim, não estão conforme
o modelo de cidadão que é proposto pelo Reino de Deus, através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos ter essa consciência dessa situação, mas nunca, nós cristãos, crentes, nunca devemos sobrepujar, acusar, condenar. Porque Jesus Cristo, em nenhum momento, Jesus fez isso. Jesus abraçou. Ao mesmo tempo, Jesus nos alertou, nos ensinou. Ele chegou para aquela mulher adúltera que estava em pecado, ele a abraçou e disse: ó, eu não estou te acusando, mas vá e não peques mais. Jesus Cristo não a isentou da condição de pecado. Não disse que ela não era pecadora. Senão ele não teria dito para ela: não peques mais. Mas Jesus Cristo a acolheu, lhe deu um apoio, uma mão estendida. Ao contrário daqueles que estavam ali com a mão prontas a apedrejar. Aí Jesus estava com a mão estendida. Disse: vai. E não peques mais. É a mesma situação dos homossexuais, que eu estou tratando disso aqui, mas de qualquer condição que esteja fora do que é explícita na Bíblia como conduta aprovada por Deus. E nisso, os que cometem, têm tal comportamento, nós devemos acolhê-los, não acusá-los. Devemos estender as mãos e não condená-los. Devemos confrontá-los sim, dizer: olha, é assim, não faça mais isso. E ensiná-los, apoiá-los, quantas vezes forem necessárias. Porque devemos fazer a nossa parte. Devemos amar essas pessoas. Devemos estender a nossa mão sempre que eles precisarem. Porque devemos dar exemplo. Devemos seguir o testemunho, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca virou as costas para nós, pecadores. Devemos ser imitadores de Cristo. Que até no momento da morte, Jesus, quando estava lá na cruz, ele não nos rejeitou. Até o final, até o fim. E da mesma forma devemos ser. É até o fim. O tempo é até o fim. Eu já estendi tantas vezes, quantas e quantas vezes já falei com essa pessoa, e ele continua do mesmo jeito. Não é para desistir. É para continuar. É isso que devemos fazer. Que até o fato de a gente continuar, persistir, pode servir de testemunho. Pode ser que Deus utilize só o gesto, nada que a gente fale, mas o gesto nosso, da persistência, de não desistir, de demonstrar amor, de misericórdia. Até esse fato pode ser utilizado pelo Espírito Santo de Deus para tocar no coração daquela pessoa. Ela pode pensar: você nunca desistiu de mim. Por que você nunca desistiu de mim? E aí, se Deus nos der essa oportunidade de responder, o que diremos nós? Não desisti, porque Jesus nunca desistiu de mim e nem de você. Então, a gente possa refletir sobre isso. Que possamos refletir. Não só na questão do tema aqui dito, homossexual e homossexualismo.
mas em todas as questões da sua casa. Sua casa. Suas questões familiares. Da tua família. Você não deve desistir dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Nunca deve desistir. Ah, mas eu já fiz tantas vezes, já falei tanto, já levei para a igreja, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Não importa, você não pode desistir. Devemos olhar para o exemplo de Jesus Cristo, porque Ele nunca desistiu. Jesus nunca desistiu de mim. Jesus nunca desistiu de você. Jesus, Ele nunca desistiu de nós. Ele foi até o fim. E repito, lá naquele momento da cruz, no Calvário, Jesus foi até o fim. Com um propósito muito maior do que qualquer ser humano seria capaz de imaginar. Um propósito sublime que só Deus poderia empreitar, que é a nossa salvação. Não desista. A gente vê as pessoas desistindo por conta de bobagem. Desistem da vida cristã, da caminhada cristã por conta de bobagem. Porque ou não conseguiu algo, ou porque, enfim, se decepcionou com alguém, ou com todo mundo, e se revoltou, e aí colocou a culpa na igreja, colocou a culpa em Deus. E Jesus Cristo ali na cruz, depois de ter pregado, feito milagres, curado, matado fome de pessoas, milhares e milhares de pessoas, aí ao final, Jesus Cristo, o que ele recebe? O que Jesus recebeu? E mesmo assim, Jesus não desistiu. No Getsemane, Jesus mostra a convicção. Diz: Pai, se possível for, afaste esse cálice de mim. Mas aí, ao mesmo tempo, Jesus diz: mas que não seja a minha vontade, que seja tua, Pai. Prevaleça a tua vontade, meu Pai. Faça como o Senhor quiser, meu Pai. Ele não desistiu. Porque o propósito dele era o propósito do Pai. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lembra? Por que desistir? Vai chegar um tempo em que muitos vão desistir, muitos vão apostatar da fé, muitos vão virar as costas por covardia, medo. Mas esse medo é justamente por falta de convicção, ou seja, fé. Porque ele mesmo não crê naquilo. Ele mesmo não confia no que a palavra fala. Ele não tem fé, ele não tem convicção daquilo. Aí muitos, a Bíblia fala que muitos vão apostatar da fé. Vão virar as costas para Deus. Vão negar a Deus. Porque não querem sair da sua zona de conforto. Porque não querem abrir mão daquilo que eles entendem como ideal. Estão preocupados com a casa própria, estão preocupados com o carro da garagem, estão preocupados em não perder o seu emprego,
estão preocupados em não ter a sua conta no banco esvaziada, de perder o conforto, porque eles ainda não entenderam o que é buscar o reino de Deus. É a mão de muita coisa. É abrir mão de muita coisa, né? Você sabe que é você viver um período em trevas? Eu vivi um período em trevas. Mas Deus, pela misericórdia, não porque eu mereça, mas por sua misericórdia, Deus veio tratando comigo. E durante esse período de trevas, Deus foi tratando, e eu fui, mesmo em trevas, Deus foi me mostrando, eu fui aprendendo, apanhando. Mas, pela misericórdia de Deus, Deus começou a me conduzir. E há coisas que hoje eu não faço questão, porque não vale a pena. Não vale a pena. Eu posso fechar meus olhos hoje e tudo aquilo que é material não vai servir de nada. Mas aquilo que eu considerei dentro do reino de Deus, isso vai fazer uma diferença muito grande na minha vida. Eu estou falando de vida e vida eterna. E é isso que eu tenho que compreender. Então, quando eu olho pessoa que ela anda ao contrário do que eu acredito, do que está na palavra de Deus, e está dentro da palavra de Deus, eu tenho que entender que ela estava na mesma situação que eu estava. E pode ter sido que eu estava numa condição até pior do que ela se encontra hoje. Mas Deus não desistiu de mim. E eu tenho que retribuir. Eu tenho que mostrar para aquela pessoa que Deus a ama. Eu tenho que ser esse instrumento do amor de Deus, para que ela visualize o amor de Deus. Ela tem que visualizar o amor de Deus em mim. Ela tem que enxergar isso. E eu, ao invés de estar com a pedra, a mão estendida com a pedra para jogar, eu tenho que estar com essa mesma mão estendida, não para jogar a pedra, mas para ajudar essa pessoa. Aí em favor dela, aí em resgatar ela. E é isso que nós devemos pregar. Estamos vivendo os últimos dias. Você observar as coisas, rumores de guerra, e fala, não é o fim. Então, glória a Deus, ele não é o fim. Então vamos lá, dá tempo de pregar esse evangelho, dá tempo. E é isso. Perdão. E é isso. Dá tempo. Ainda há tempo, meu irmão. Ainda há tempo de fazer alguma coisa, ainda há tempo de a gente propagar esse evangelho, pregar esse evangelho, abrir a boca, não ter vergonha de falar de Jesus Cristo. Dá tempo de você pregar, de falar, dá tempo para você ainda ir atrás desse teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, desse parente mais próximo. Dá tempo. Porque é o que nos resta. E é o que há de valor no final de tudo isso. É o que tem valor. São a vida das pessoas. Esqueça as questões materiais. Eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza. Mas eu não vou aqui de forma alguma fazer apologia à prosperidade da forma que se entende nesse mundo. Que é questão material. Eu não estou nem aí para a questão material, rapaz. Deus me deu, Deus toma e acabou. Eu tenho que entender o que é ser próspero, já que estamos tão preocupados
com prosperidade. Ser próspero é ser próspero segundo o olhar de Deus. E um homem próspero ao olhar de Deus é aquele que faz a sua vontade. Que busca fazer a vontade de Deus. E aí voltamos para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com as demais coisas. Elas vão ser acrescentadas, mas vão ser acrescentadas por Deus. E é segundo a vontade dele. Não é segundo a nossa vontade. É a vontade dele. Sabe por quê? Segundo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos o que queremos. Achamos que sabemos. Achamos que aquilo vai ser excepcional para a nossa vida. Achamos que vai ser a solução. Nós não sabemos de nada. Somos um monte de bobalhões barbados. Achando que sabemos de alguma coisa. Que sabemos o que queremos. Nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos. Por isso que devemos confiar em Deus. Por isso que eu tenho que confiar em Deus. Dizer, eis-me aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida. E Deus vai nos dar o direcionamento. O que fazer, como fazer e quando fazer. Isso é uma questão de fé. É fé. E é uma coisa que eu não posso dar a você. É uma questão tua. E a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé significa obediência. Porque eu faço as coisas que Deus me manda fazer, me orienta a fazer, porque eu tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como agradamos a Deus? Com obediência. Obediência. Então, amar o meu próximo como a mim mesmo não é favor. É ser obediente à palavra de Deus. Assim como amar a Deus sobre todas as coisas não é favor que eu estou fazendo, sendo bonzinho. Não, é sinal de obediência. Então não julgue, não condene, ame. Que Deus te abençoe. Quero agradecer aqui a todos que participaram aqui. Que Deus permaneça abençoando a tua vida. Porque aqui, que tem aqui, não são apenas ouvintes, são amigos. Getúlio, Pastor Jonas, você que está ouvindo também pelo site da rádio, que vai assistir depois esse vídeo no canal do YouTube, compartilhe. Compartilhe. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.